Meu pai era a figura de afeto em casa. Engraçado, né? Não era pra ser, porque ele era o policial, né? A minha mãe era mais dura, minha mãe batia, minha mãe era muito brava. Ele não, ele era figura de afeto. Eu lembro de acabar a energia elétrica à noite, meu pai pôr uma vela e ficar fazendo bichinho na parede pra distrair a gente, como se aquilo fosse televisão. Então ele era essa figura de afeto, de carinho. Às vezes minha mãe batia, ele pulava na frente, falava: Maria, faz isso com os meninos não precisa disso, pra que isso? Os meninos vão crescer revoltados. Mas ao mesmo tempo era uma figura. E não à toa Deus constituiu pai e mãe, ou também casais que são homoafetivos, mãe e mãe, pai e pai. Eu acho que não é sobre sexualidade, é sobre papéis. Eu acho que na paternidade, na maternidade, sempre tem que ter esse que é o lugar do afeto, essa figura que é o lugar do afeto e essa figura que é o lugar da autoridade. Quando isso não acontece, essa educação ela fica meio manca. Então, por exemplo, lá em casa é o inverso, o Jorge é uma onça. Eu sou good vibes em pessoa. Eu sou a figura do afeto. Eu é que os meninos vêm contar, eu é que apazigo, eu que coloco água fria nas discussões. Eu falo, não é possível, vocês três vão entrar mesmo nisso. Vocês vão arrumar essa brigaiada aí por causa disso, porque ele é muito rígido, pega no pé em tudo. Eu não, eu tenho coisa que eu deixo passar. E você acha que esse papel tem que ser combinado antes? Esse papel é muito dom. É você que vai perceber quem se sente melhor em cada papel. Na sua casa, por exemplo, quem é mais good vibes, quem é mais... Acho que a Renata é mais... tem hora que sou eu, tem hora que é ela. Que também acontece. Também. Meio tem casal que reveza. Assim, Tem casal que também tem esse modelo. Sim. De revezar o papel. O importante é que não falte os dois papéis. O papel da ordem e o papel do afeto. O papel da autoridade e o papel do acolhimento. Esses dois são imprescindíveis. Se eu fosse falar em duas colunas que sustentam uma educação saudável, eu diria disso. É importante que haja o lugar do afeto e do acolhimento, como é importante que haja o lugar da ordem e da autoridade. Se isso não acontece, a gente não tem um adulto que vai ter um desenvolvimento psíquico saudável. O limite, ele é estruturante. Então, o limite, ele é absolutamente necessário, como o afeto é extremamente necessário. O ser humano nasce do feto, mas ele só se desenvolve pelo afeto. Então, o afeto, ele é imprescindível. Mas a autoridade e a ordem também é imprescindível. É que tem hora que eu vejo que parece que o casal não conversa sobre isso, assim, sabe? E isso acaba... Era pra ser algo facilmente resolvido, mas acaba sendo um entrave na vida deles, uma dificuldade, porque nenhum sabe o seu papel Falta dentro do relacionamento. Ali, né? Boa. Faltou muito diálogo ali, né? O casal, às vezes, na educação dos filhos, não sabe o seu papel no relacionamento. Eu acho que talvez o grande problema da atualidade, não é só do casal, não. É que as pessoas não sabem os seus papéis. Homem não sabe mais o que é papel de homem, mulher não sabe mais o que é papel de mulher, filho não sabe mais o que é papel de filho, professora já não sabe mais o que ela pode fazer, o que ela não pode. Os papéis estão absolutamente perdidos. E aí vira uma bagunça. Eu tava conversando com um colega psiquiatra e ele me falando que atende um casal e que ambos são narcisistas. Eu falei, gente, como que deve ser esses filhos? Porque você imagina um casal onde pai e mãe são narcisistas. O narcisista, ele é um espelho. O narcisista, ele não se relaciona com ninguém. Ele se relaciona com o reflexo dele mesmo. Quando você se relaciona com um narcisista, você está olhando para o espelho. Ele não te vê. Ele vê o reflexo dele. Não há relacionamento com um narcisista, porque você não acessa um narcisista. É literalmente um espelho. Você não acessa ele. É sempre o reflexo dele. Agora você imagina um pai e uma mãe narcisista. Essas crianças, aí ele me falava sobre isso, esse psiquiatra. Ele falava, André, com certeza elas vão desenvolver um transtorno na fase adulta. Filhos de narcisista, em geral, são bipolares, têm borderline ou narcisismo. Podem ser narcisistas também. Né? Até como uma defesa psíquica. Porque como que você vive em um ambiente onde você não é enxergado, onde você não é visto? O óbvio precisa ser dito. E nós nos afastamos do óbvio. Então nós paramos de falar o óbvio. E por isso que as pessoas estão perdidas. Se eu não te falar, ou para uma criança, na verdade, né? Uma criança. Imagina uma criança. Toda criança é uma tábula rasa. Pega uma tábua que não tem nada escrito. Toda criança é uma tábula rasa. Aí você entrega um copo para ela. Aí você fala para ela, copo para beber água. Copo, ela entende que copo, água. Função, ela entendeu a função do copo. O básico, o óbvio. E ali nunca mais ela esqueceu a função do copo. O que acontece na atualidade? Nós não falamos o óbvio. O que homem é e o que homem precisa ser. O que mulher é e o que mulher precisa ser. O que pai é e o que pai precisa ser. E aí, por que o meu discurso acaba sendo muito aderente e permeando as diversas camadas da sociedade? Que é muito engraçado. Porque outro dia me chamaram pro CONAR. CONAR é o maior congresso de RH da América Latina, entre os 3 maiores do mundo. Eu fui lá falar de um tema corporativo, mas eles não me chamaram por causa de um tema
sistema corporativo. Eles me chamaram por causa de um recorte que eu fiz aqui. Inclusive falaram de vocês no CONAR. Um recorte sobre filhos. Aí eu pensei, gente, mas num congresso de RH, como que eles convidam alguém que teoricamente só falava sobre filhos? Mas é porque o meu discurso, ele acaba permeando todas as camadas da sociedade. Porque o que um RH precisa? O que um CEO precisa? O que um líder precisa? Então, falar sobre definições de papéis acaba deixando muito claro. E aí, talvez por isso, as pessoas ficam muito encantadas com o meu discurso. Porque, pra mim, as coisas estão muito claras e muito óbvias sobre papel de pai, papel de mãe, papel de líder, papel de empresa, papel do trabalho. Semana eu fiz uma palestra, inclusive no shopping Uberlândia. Aí a primeira pergunta: trabalhar é bom? Aí todo mundo, alguns, outros caladinho. Falei, os que falou, mentira. Porque se vocês ganharem 50 milhões na Mega Sena, vocês falam assim, segunda-feira ninguém vai me... Todo mundo vê. Então a gente não trabalha por prazer. A gente trabalha pra ganhar dinheiro. Prazer a gente fica com a esposa, com os filhos. A gente vai pra praia, a gente cuida da mãe da gente quando ela tá idosa. Dinheiro é fundamental. Dinheiro sustenta aquilo que é essencial. O que é essencial? Minha mãe, meu pai, vocês, meus amigos, meus sócios, os filhos que eu amo, a carreira que eu gosto de fazer. Isso aqui é essencial. Isso aqui me dá prazer. Isso aqui me define. Isso aqui é a minha essência. E o dinheiro é fundamental para bancar isso aqui. Desconstruiu? Então vocês entenderam que o dinheiro é fundamental? Entendemos. Então vamos ser felizes fazendo fundamental? Porque não dá para ser triste fazendo fundamental. Porque isso aqui banca, isso aqui não banca. É mesmo, doutora, banca. Então faz isso aqui bem feito, senão você perde isso aqui. Então é desconstruir alguns conceitos e falar a verdade. Por exemplo, para empresas. Para com essa conversa fiada de tem que vestir a camisa, tem que agir com o espírito de dono. Não, mentira. Nós estamos aqui para ganhar dinheiro. Se a gente ainda for feliz com isso, beleza. Mas a gente trabalha para ganhar dinheiro. Realmente existe um discurso liberal nisso daí, que trabalhar é bom, né? Que trabalhar enriquece o homem, trabalhar fortalece o homem. E aí você... Dignifica. Você não falou a frase. O trabalho dignifica. Obrigado, Albertinho. O trabalho dignifica o homem. Isso é um discurso liberal, assim, pra colocar as pessoas cada vez mais no trabalho. O trabalho é importante, sim, todo mundo sabe, né? Mas eu vejo hoje que mais importante que o trabalho é que você consiga ajudar as pessoas. E se o seu trabalho estiver relacionado com isso, ele passa a ser prazeroso. O trabalho, ele é fundamental. Ele não é bom nem ruim. Ele é fundamental, especialmente numa cultura capitalista. Como que a gente vive as coisas que a gente gosta? Como que você tem educação de qualidade para os seus filhos, saúde de qualidade, lazer de qualidade, tempo de qualidade, sem o fundamental que é o dinheiro que vem do trabalho. Então o trabalho é fundamental. Ele não é nem bom nem ruim, porque ele banca aquilo que é essencial. Mas e isso precisa ficar tão claro na sua vida, o que é fundamental e o que é essencial. Fundamental é aquilo que eu não posso deixar de fazer. Meu trabalho é fundamental. Se vocês não fizerem isso aqui, vocês bancam a vida de vocês? Nada. Então isso aqui é fundamental. Dinheiro não é ruim. Eu não consigo imaginar dinheiro piorar a vida de alguém. Só se a pessoa for incompetente, sem caráter, aí o dinheiro piora a vida dela. O dinheiro por si só, o dinheiro não tem um espírito. Dinheiro não piora a vida de ninguém, a não ser que a pessoa não tenha caráter, valores e não sabe lidar com o dinheiro. Mas tem várias pessoas fazendo fundamental hoje, fazendo um trabalho e elas não estão felizes. Tem muita gente no trabalho que não tá feliz. Tá fazendo ali, é fundamental, tá ganhando dinheiro, mas não tá feliz porque tá faltando algo. Mas talvez porque ela não definiu o essencial. A pergunta, e ontem até conversava isso com os meninos, com os meus sócios, e eu achei isso fantástico. Quem vence se você vence? Se você se dá bem, quem se dá bem junto com você? Se a gente não responder essa pergunta, o dinheiro perde sentido. Quando eu venço, quem vence também? Ontem eu levei minha mãe para escolher os pisos da casa dela. E aí ela escolhendo os pisos dela, e minha filha falou assim: mãe, você tá tão feliz de poder proporcionar isso pra minha avó, né? Eu tava igual pinto no lixo. Porque quando eu venço, um monte de gente vence comigo. Tantas pessoas que estão sendo abençoadas, tantos psicanalistas com os consultórios cheios. Domingo eu cheguei na casa da minha mãe, um vidro da janela dela tinha caído lá. Eu falei, eu não posso morar numa casa boa e minha mãe sem vidro na janela. Falei, mãe, vamos acelerar essa reforma da casa da senhora? Quantos anos ela vai ficar lá? Não sei. Mas ela tá numa satisfação. Mãe, minha filha, mas vocês vão trocar o piso todinho da casa inteira? Eu falei, mãe, da casa inteira. E vai pintar? Vai pintar. E eu vou ter um armário? A senhora vai ter um armário. Então, quem vence quando você vence? Se o podcast de vocês estourarem, quantas pessoas vocês vão abençoar? Porque vocês são honestos, vocês vão pagar bem as pessoas, vocês não vão pagar de qualquer jeito, porque vocês se dão bem. Gente boa como nós, honesta,
como diz o Lulu Santos, fino, elegante, sincero, precisa vencer na vida. Porque gente que não presta, vence na vida e pisa nos outros. Imagina gente que presta, vencendo na vida, o que nós vamos fazer? Eu não tenho coragem de pagar mal uma pessoa que trabalha comigo. Eu não tenho coragem, porque eu não gosto de viver mal. Então, quem vence quando você vence? Quando você faz o fundamental bem feito e define o essencial, o negócio vai fluir, não tem jeito. Então, assim, dinheiro é bom e o trabalho é bom, desde que ele te proporcione uma vida boa e proporcione uma vida boa para as pessoas que estão ao seu redor. A funcionária de sua casa ganha bem? Você tem coragem de comer picanha e saber que a sua funcionária não tem nem carne direito para comer? Como é que as pessoas têm coragem de fazer isso? Eu acho inadmissível. E eu não conto isso pra fazer graça pra ninguém. Minha funcionária é muito engraçada, Oswaldina. E eu amo ela. Mas ela é uma figura. Uma figura. Ela tava empolgadinha porque ela ia pro Maranhão há 30 dias atrás, depois de não sei quantos mil anos, de ônibus, 48 horas de ônibus, e empolgadíssima porque ia pra esse Maranhão. Patrão, tanto de forró que eu já combinei, e vai ter forró e vai não sei o que lá. Falei, Oswaldina, compra um sapato pra você, compra umas roupas pra você ir, compra uma mala melhor que você vai ficar 48 horas dentro desse ônibus. Ai, patrão, não sei o que, você é uma mãe que eu tenho. Falei, eu não sou mãe de sua nada não, que você tem idade pra você é minha mãe. Mas eu gostaria que fosse assim. Eu gostaria de ir pro forró com a roupa melhor. Eu gostaria de ir com um sapato novo. Eu gostaria se fosse passar 48 horas dentro de um ônibus com a roupa melhor. Eu falava isso lá no shopping, lá na palestra. Gente, não, você não precisa fazer pós-graduação pra você ser uma pessoa boa. Faz com os outros o que você gostaria que fosse feito pra você. É tão simples. Você gosta de chegar num hotel, ser bem tratado? Você é funcionário do hotel? Trata as pessoas bem. Não é sobre a pessoa, é sobre você.